Finalmente o espectro Shoichiro de Wyvern despertou, e agora ele deve enfrentar o seu irmão Sojiro, que é o Cavaleiro de Gêmeos. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês os capítulos 13 e 14 da saga Saint Seiya Darkwing. Esse mangá é oficial e está sendo publicado lá no Japão, onde veremos a luta entre o novo Cavaleiro de Gêmeos e o novo espectro de Wyvern. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Saint Seiya Darkwing, capítulo 13, Explosão Galáctica. Vemos o grande mestre do santuário dessa era encontrando a Athena, Catleia e o Cavaleiro de Gêmeos Sojiro. Ele pede para a deusa ter cuidado, e Athena diz para ele não ficar preocupado, afinal Sojiro de Gêmeos estava com ela. O grande mestre sabe que os dois são amigos há muito tempo e pede para o Cavaleiro de Ouro cuidar de Athena. Athena se recolhe aos seus aposentos e deseja uma boa noite ao grande mestre. Sojiro seria o guarda desta noite. Catleia não conseguia ficar à vontade perto dos outros Cavaleiros de Ouro, já que conhecia muito pouco cada um deles. Apenas Sojiro de Gêmeos e Kogetsuki de Libra eram mais próximos da deusa. Os demais Cavaleiros Dourados ficavam bem sérios ao lado dela. Até mesmo a Amazona de Escorpião era muito rígida e ensinava boas maneiras para a deusa. Alfred de Peixes era um cavalheiro, agindo como um mordomo. Ele fazia Catleia se sentir como uma princesa. Até agora foram 4 Cavaleiros de Ouro que protegeram Athena pessoalmente. E Sojiro acredita que aos poucos todos eles desenvolverão laços mais próximos com Athena. Porém o Geminiano não confiava em um deles, sendo esse o Cavaleiro Eito de Capricórnio. Ele permanecia recluso em sua casa zodiacal, porém Sojiro de Gêmeos e seu amigo Teseus de Áries vigiavam o Capricorniano à distância, já que até mesmo Teseus lutou contra Eito tempos antes do incidente do navio Graad. Athena dizia, embora o grande mestre tenha dito que a luz que atingiu o navio tenha sido obra do exército de Hades, eu me pergunto por que Hades faria isso. Sojiro responde que Hades pretende destruir toda a vida da Terra e dominar o mundo, e a Guerra Santa entre Hades e Athena começou na era mitológica e continua até os dias atuais. Porém, em seu coração, Sojiro também tinha dúvidas. Afinal, ele conheceu a espectro de Necromante, e ela não se parecia nada com as histórias que ouviu sobre os espectros. Teseus também disse a ele que no navio ele mesmo testemunhou a Necromante protegendo outros alunos. Porém, seus pensamentos são interrompidos por Catleia, que dizia: seria bom evitar que essa guerra comece. O certo seria que todos vivessem bem. O Cavaleiro de Gêmeos então diz que rezar para que tudo dê certo também é uma tarefa de Athena. Catleia responde que fará isso e pede para que o Cavaleiro a proteja. A deusa então vai dormir. Sojiro percebe que o despertar de Athena ainda não foi concluído. A barreira no santuário ainda está incompleta e muito fraca. Por isso os Cavaleiros de Ouro devem protegê-la. Porém, ao cair da noite, o Cavaleiro de Ouro sente a presença de 3 invasores, que adentravam os aposentos da deusa. Devido à fraqueza na barreira do santuário, eles conseguiram chegar até ali, mesmo sendo aparentemente fracos. Porém, Sojiro percebe um cosmo agressivo em um deles. Esse era a estrela celeste da fúria, o espectro de Wyvern. Wyvern então dispara uma flecha negra em direção de Athena, mas rapidamente o Cavaleiro de Gêmeos intercepta a flecha. Sua mão é perfurada pelo objeto e o Cavaleiro segura o punho do espectro de Wyvern. Porém é nesse momento que o Cavaleiro de Ouro se surpreende, isso porque o espectro que atacou Athena era na verdade seu falecido irmão gêmeo, Shoichiro. Catleia acorda e também se surpreende com essa situação. Shoichiro não sabia o que fazer, ele não fazia ideia que seu irmão e sua melhor amiga eram os inimigos que deveria destruir. A Pandora Yoruhime permanece em silêncio, afinal ela já sabia de toda a verdade e não falou para Shoichiro. Sojiro se perguntava por que seu irmão, mesmo sendo uma pessoa bondosa e gentil, se tornou um espectro do exército de Hades. Ele ataca seu irmão, que se defende facilmente com seu braço protegido pela sapures incompleta de Wyvern.
Shoichiro e Sojiro, mesmo sendo irmãos, iniciam uma batalha naquele lugar. Catleya, em lágrimas, não conseguia entender o sentido de tudo isso, e Yoruhime então diz: "Parece que você não despertou completamente, Catleya." A garota se surpreende ao perceber que sua colega de escola era, na verdade, a Pandora desta era. Yoruhime dizia: "É isso mesmo, Shoichiro morreu naquela explosão, e então renasceu como um dos 3 juízes do inferno, o espectro de Wyvern." Ela fica surpresa ao perceber que seu amigo morreu e renasceu como um inimigo, e agora Shoichiro, sendo a estrela celeste da fúria, estava ali para matar Athena, a deusa que, de acordo com Pandora, pretende destruir o mundo dos mortos. Ela ordena que Shoichiro acabe com o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Os irmãos não conseguiam acreditar naquela situação, só podia ser algum tipo de pegadinha. Nesse momento, a mente de Shoichiro fica confusa. Ele começa a ser tomado por um enorme cosmo de fúria. Aquele cosmo se expande e toma conta de todo lugar. Shoichiro acaba sendo controlado por aquela fúria, e então desperta completamente as Sapuris de Wyvern. Pandora e Athena se surpreendem. O cosmo que ele emanava era poderoso e violento. Os olhos do garoto já não eram mais os mesmos, parecia outra pessoa completamente diferente. A espectro de Arpia que os acompanhava estava feliz com o despertar de seu mestre, e Pandora então dá a ordem: "Vamos, Wyvern, me mostre a sua força." O espectro então emana seu gigantesco e violento cosmo. Athena, mesmo em lágrimas, chama por Sojiro, pedindo para que ele proteja o santuário. O Cavaleiro de Ouro fica em posição de batalha, e o Wyvern se mostra totalmente fora de controle. O poder de Wyvern se manifesta como um rugido feroz, e o Cavaleiro de Gêmeos não vê escolha a não ser atacar. Ele se lembra dos 3 na infância. Ele, seu irmão e Catleya eram muito unidos. Mesmo que tenha ficado mais forte para poder protegê-los, agora ele terá que lutar contra seu próprio irmão. Wyvern e Gêmeos elevam seus cosmos e rapidamente atacam com seus golpes mais poderosos. Aquele era o confronto entre a explosão galáctica de Gêmeos e a destruição máxima de Wyvern. As técnicas mais poderosas de ambos os guerreiros se colidem. Saint Seiya Darkwing, capítulo 14, Confronto Mortal. Shoichiro finalmente despertou o poderoso cosmo de um dos 3 juízes do inferno. A estrela celeste da fúria Wyvern demonstra o seu poder. Até mesmo o espaço criado por Sojiro estava sendo despedaçado pela técnica do espectro. A espectro de Arpia estava assustada, afinal Wyvern estava superando o Cavaleiro de Gêmeos, considerado o mais poderoso do exército de Athena. Sojiro então intensifica a sua explosão galáctica. O confronto entre as asas negras, que perfuram o espaço, e o punho de ouro, que destrói galáxias, era intenso. Esse era realmente um confronto mortal entre um espectro e um cavaleiro, algo que acontece desde a era mitológica. Sojiro de Gêmeos estava travando a batalha mais difícil de sua vida, e Shoichiro de Wyvern continuava atacando sem controle. Arpia achava aquele combate a coisa mais linda que já viu, afinal o poder da morte é realmente belo. De repente, uma grande explosão de cosmo acontece. O poder de Gêmeos e Wyvern eram equivalentes, ambos são jogados para trás pelo impacto. Todos ali estavam surpresos. O combate não teve um vencedor definido. Shoichiro se levanta dos escombros. Sua Sapuris estava trincada, porém o garoto tinha voltado a si. Sojiro também se levanta com a armadura de Gêmeos danificada e com uma ferida na cabeça. Ele dizia: "Se você ainda quer lutar, então pode vir." O cosmo agressivo de Shoichiro havia diminuído, e ele novamente estava assustado com essa situação. Sojiro se perguntava se seu irmão realmente tinha perdido o controle, porém ao lembrar do passado, ele diz que não. "Desde sempre você foi gentil e feroz ao mesmo tempo, uma fera violenta e feroz que fica fora de controle. Eu realmente não gostaria de lutar contra ele." Sojiro pergunta se seu irmão estava bem. Shoichiro responde que sim. "Eu preferia não lutar contra você, mas eu sou um espectro e devo matar Athena." O punho de Wyvern tremia, e ele começa a se perguntar por que deveria matar sua amiga Catleya, porque Athena quer destruir o mundo dos mortos. Catleya e Sojiro ficam surpresos com essas palavras. Shoichiro diz que o lugar onde ele voltou à vida, os Campos Elíseos, era realmente agradável, mas por que Athena quer destruir um lugar tão maravilhoso como esse?
O motivo de estar ali era para proteger os Campos Elíseos. E o pior agora, ele descobriu que seu irmão é o Cavaleiro de Gêmeos e sua amiga é Athena. Catleia então grita que não. Choichiro, eu não quero isso. A alma de Athena não quer isso. Como Athena, eu quero impedir que essa guerra aconteça. Pandora pergunta por que ela quer impedir a Guerra Santa. E chorando, Catleia responde: eu não gosto de guerras. Todos os meus amigos foram mortos. Não quero que voltem à vida para ter mais mortes. Eu não quero isso. Pandora se surpreende e pretende ir embora. O Wyvern então pergunta, Yoruhime, se Athena não tem vontade alguma de aniquilar o mundo dos mortos, então Hades estava mentindo. Arpia diz que mesmo Hades sendo um deus, talvez ele tenha se enganado e entendido tudo errado. Pandora fala que para ela, nem Athena ou Hades estariam tentando manipular a todos. Definitivamente aquele não era o momento para eles se enfrentarem, mas Athena continua sendo uma inimiga de Hades. No momento todos tinham dúvidas, e Pandora decide se retirar e falar com Hades sobre os acontecidos. Se não foi Athena quem desferiu o ataque ao navio, então deve ter sido aquela pessoa. E destruir quem fez isso é a prioridade de Pandora. Yoruhime tem uma ideia de quem é o verdadeiro inimigo, o misterioso homem Julius Griffin. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco Darkwing, aqui no canal Sempre Quis Saber. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo